falar aqui sobre porcentagem do total. Essa maneira da gente poder demonstrar, para mim, é uma das maneiras mais utilizadas, porque realmente a ideia sempre é a gente olhar um número em relação a um total. Então, por exemplo, você imagina que o mercado de um determinado produto represente 100%. E quanto que as vendas que ela faz representam em relação ao mercado. Imagina que 10%, 10 produtos sejam vendidos no mercado. Se eu vender 2 produtos, eu estou vendendo 20% desse mercado. Então, por isso que essa é uma prática muito utilizada, no mercado. Então, eu peguei como exemplo um exemplo também muito comum, ou pelo menos deveria ser muito comum aí no nosso dia a dia dentro de casa, principalmente, que é em relação a como que a gente faz a gestão das nossas finanças pessoais. Como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio desses cálculos, entre outras maneiras, por meio desse cálculo. Então, vamos imaginar que você tivesse uma planilha financeira, um fluxo de caixa, Fluxo de caixa, só para fazer um breve resumo, é onde a gente coloca, todas as nossas receitas, todas as nossas despesas, para a gente poder identificar no que a gente está gastando, de que maneira a gente está gastando, quanto a gente está gastando. Então, isso é um fluxo de caixa. Mas, de uma maneira resumida, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Então, eu coloquei o seguinte: vamos imaginar uma situação onde a gente tivesse como salário R$ 1.200 e tivesse no mês, ao longo do mês, essas despesas e tivesse um valorzinho aqui que no final ele sobrou para a gente poder fazer poupança. Então vamos imaginar que é um valor que restou e a pessoa queira investir, queira poupar, mas que sobrou um valor aqui. Então, lembrando, porcentagem sempre vai ser um número que representa uma parte de um todo. Então, um todo aqui, no caso, são R$ 1.200. Então, a gente vai pegar o quanto cada tipo de despesa, ou no caso aqui, uma receita, porque isso aqui sobrou, vou até pintar ele de azul aqui. Então, esse aqui é azul, isso aqui é vermelho, porque isso aqui é uma despesa, ou são despesas isso aqui. Então, isso aqui também é azul, porque isso aqui também é uma receita, isso aqui é o salário. Nesse percentual do total, basicamente, o que a gente vai fazer? Dentro dos 100%, e aí essa somatória ela precisa ser o 100%, tá? Senão esse número ele não vai representar de maneira certa. Então a gente viu aqui, por isso que no final eu coloquei os R$20, porque ele tem que fechar o 100, o 100 que é o todo. Então eu preciso dizer, olha, quanto que, eu vou até apagar aqui, quanto que isso aqui representa em relação ao meu total, quanto que isso representa em relação ao meu total e sempre em relação ao meu total. Então, esse sempre é o objetivo, é sempre eu dizer, olha, desse valor representa X, para que você saiba, para que a gente saiba quanto que a gente está gastando, qual que é o percentual de gasto em relação ao nosso salário. E aí, fazer um planejamento, e falar, entender como que a gente pode diminuir, que ação que a gente pode tomar em relação às maneiras para poder reduzir esse valor, ok? Então, vamos lá. Bom, então no caso do formato percentual, como que a gente vai fazer? No formato percentual, a gente vai utilizar essa funçãozinha aqui e a gente vai acrescentar a porcentagem do valor. Então, se ele já tiver formatado, não vai precisar colocar o formato na sequência. Então, vamos lá. Então, minha fórmula diz que porcentagem do total é igual a minha despesa dividido pelo meu valor total, ok? Então, eu clico em Enter, aumenta a quantidade de casas decimais. Como ele já está formatado em percentual, ele já entendeu, ok? Neste caso, nessa situação, como eu tenho uma informação aqui à minha esquerda, eu vou arrastar até a minha última informação. E o que a gente percebe? A gente percebe que os números aqui eles estão meio sem sentido, Não faz muito sentido 200%, 150%. Por quê? Porque quando a gente faz esse tipo de cálculo, a gente precisa fazer um ajuste aqui na nossa função, que é o quê? O porcentagem do total, como o próprio nome diz, é uma porcentagem sempre do total.
sempre em relação ao total. Então, como a gente faz para que a nossa fórmula ela fique ajustada para sempre olhar, né, essa despesa em relação a esse total? A gente vem aqui, clica em F2, identifica qual que é a célula do total aqui, no caso, a célula do total. A gente vê que aqui ela está vermelha, a circunferência da célula ela está em vermelho, então o vermelho é o B4. E o que eu faço? Eu clico em F4, porque em F4, quando ele coloca o sinal discípulo na frente da coluna e na frente da linha, é uma maneira dele dizer, né, para esta célula, né, ficar estática na minha função, na minha fórmula aqui. Então, ou seja, toda vez que eu arrastar, ele vai, pelo menos nesta parte da fórmula, sempre fazer referência ao 1200. Clico em Enter e agora sim eu vou pegar a minha fórmula e vou arrastar minha fórmula para o final, ou então dois cliques rápidos aqui para ele ir até o final. Agora sim, agora ele fez sentido. Então, a primeira coisa que eu percebo aqui, que eu preciso observar, é que esse meu total, quando eu tenho o meu cursor marcado aqui, ele precisa marcar 100%. Por quê? Porque eu estou fazendo esse valor em relação ao total, desde que, obviamente, que essa somatória também chegue nos 1.200. Senão, a gente vai estar comparando uma coisa com a outra e não vai fazer sentido, ok? Então, dessa maneira, a gente chega no quanto representa cada um em relação a esse total. Então, se a gente fosse avaliar, se essa fosse uma situação real, então o que eu diria? Que neste caso, neste exemplo, a pessoa está gastando 41,67% do seu salário com o supermercado, está gastando 8,33%, né, deste salário com vestuário, está gastando 16, quase 17%. E aí vamos até reduzir as casas decimais, só para, né, geralmente a gente trabalha, né, no máximo com uma casa, porque fica mais fácil de interpretar esse número. Mas vamos até diminuir mais um aqui, só para ficar um pouco mais simples a gente poder analisar. O objetivo é a gente chegar nos números e tentar interpretar esses números, tá? Então eu espero que vocês entendam este exemplo, o quanto representou, né, o como que representa cada um desses números em relação ao total.